Um bom, perfeito e agradável dia a todos, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao Política do Criador. Serão 23 dias de liberação profética de governo. Isso mesmo. Já ouvi muitas pessoas dizendo que política e religião não se misturam. Mas o que eles não sabem é que Deus tem um reino e governa sobre todos e tudo. O que chamam de política hoje, antes era chamado de reino. Temos inúmeros exemplos de políticos na Bíblia. A diferença de alguns deles é que uns políticos se submeteram a Deus o Criador, outros não se submeteram a Deus o Criador. E pelo fim da história de cada um deles, sabemos quem são eles. Nestes 23 dias, vamos ver algumas atitudes que podem bloquear ou liberar a autoridade profética na vida de governantes políticos, independente da religião. Afinal, Deus, o Criador, não tem religião. Toda a terra pertence a Deus, o Criador. Vamos lá? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, como é bom, meu Pai, te buscar. Como é bom estar escondido debaixo das tuas asas, meu Pai. Como é bom estar no teu esconderijo, Senhor. Sim, habitar no esconderijo do Altíssimo, Deus. Porque nós sabemos, meu Pai, que a despeito daquilo que nós fazemos, a despeito daquilo que nós realizamos, a despeito daquilo que nós conquistamos nessa terra, meu Pai, todos nós passaremos por situações onde nós vamos precisar que o Senhor coloque sobre nós a força necessária, o poder necessário, a atitude necessária, a personalidade necessária e o caráter necessário para passar por essas situações sem perder a tua essência, sem mudar a tua palavra, sem adorar deuses criados, sem aceitar a proposta que o diabo nos faz nas tribulações e nas lutas, meu Pai. Senhor, muitas vezes, Senhor, nós damos ouvidos a vozes de demônios. Demônios que sabem que existem áreas na nossa vida que ainda não foram tratadas e nós não fomos libertos. Mas que ele levanta filho das trevas, ele levanta espíritos imundos para nos seduzir a voltar e trilhar esses caminhos, a aceitar esse caminho como normal. Nós ouvimos as doutrinas desses demônios. Nós damos ouvido e seguimos por esses caminhos que eles nos mandam seguir. Porque nós estamos debaixo de deuses criados. Porque nós estamos debaixo das nossas vontades. Nós queremos que o Senhor satisfaça os nossos interesses. Satisfaça os nossos interesses e as nossas vontades, sem antes nos abrir para agradar o Senhor. Sem antes nos abrir para ser tratado pelo Senhor. E por isso nós ouvimos as vozes desses demônios e seguimos por esses caminhos. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos como filhos teus, nos ajude, Senhor, a focar em áreas na nossa vida que nós já conquistamos, áreas que nós já lutamos, já guerreamos contra demônios, contra espíritos imundos, e nós já vencemos eles, meu Pai. Para que nós possamos permanecer de pé, para que a gente não caia nestas áreas, mas que a gente consiga permanecer fiel a Ti nestas áreas. Meu Pai, em nome de Jesus, nos dá autoridade também, Senhor, para áreas na nossa vida que nós ainda caímos no Teu desagrado. Nós caímos na Tua desobediência. Nós caímos na infidelidade. Nós não tratamos estas áreas, meu Pai, cuidadosamente. Não nos preocupamos em seguir o Senhor cuidadosamente para que essas áreas sejam tiradas de nós. Meu Pai, nos ajude para que nós possamos vencer estas guerras. Nos dá sabedoria, nos dá direção, nos dá autoridade. Coloca em nós, meu Pai, um sentimento correto, verdadeiro, de que nós verdadeiramente queremos a libertação. Nós não queremos, meu Pai, chegar diante do Senhor com só palavras.
dizendo que queremos não viver isso, mas depois mentindo. Dentro de nós ainda temos vontade, ainda queremos voltar para esses caminhos, ainda queremos voltar para esse lugar de sujidade, de podridão, de pecado, de roubo, de morte e destruição. Somos constantemente, todos os dias, seduzidos pelo diabo para dizer que não tem problema. Nós continuarmos nessas práticas, dando ouvidos a esses demônios que falam nossos ouvidos. Mas, meu Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que se nós nos posicionarmos diante do Senhor, se nós formos realmente zelosos em te adorar e te buscar, o Senhor nos revela, o Senhor abre o nosso entendimento, o Senhor nos enche do teu Espírito Santo e do teu poder para discernir que são demônios que estão nos seduzindo, para perceber que não é nós que estamos querendo fazer isso, mas são demônios que enganam a gente, que nos seduzem, que dizem que nós nascemos para viver assim, que não tem problema continuar nessas práticas. Mas quando nós nos posicionamos diante do Senhor, o Senhor abre o nosso entendimento, o Senhor renova a nossa mente, para que nós possamos enxergar esses espíritos imundos à nossa volta. Esses espíritos imundos gritando, gemendo e falando para que nós possamos praticar essas coisas. Meu Pai, por isso nós te pedimos, Senhor, nos ajude, nos ajude. Porque de que adianta nós termos áreas na nossa vida que nós já vencemos, que nós derrotamos o inimigo, que nós vencemos o pecado, que nós vencemos as atitudes que não te agradam, mas ainda permanecerem áreas na nossa vida que continuam nos assolando, que continuam nos roubando, que o inimigo ainda entra por essa porta para agir na nossa vida, meu Pai. Meu Pai, nos ensina a fechar essas portas. Nos ensina, meu Pai, a nos abrir para que essas portas não possam mais ser abertas para demônios. Nós queremos ser a tua imagem e semelhança. Nós queremos crescer a cada dia mais na tua presença. Nós queremos, meu Pai, viver a plenitude do que o Senhor tem prometido para as nossas vidas. Nós não queremos ser como o mundo que se contamina com coisas malignas e acha que é tudo bem. Não, meu Pai. Nós queremos não nos conformar. Nós queremos a cada dia estar crescendo na tua presença e na tua glória. Nos ensina, Senhor, nos ensina a vencer estas áreas na nossa vida, a colocar uma coroa sobre a nossa cabeça e quando olharmos para ela dizer que não, elas não fazem parte mais de nós. Nós temos outra natureza que vem do Senhor, nós temos outra vida que vem do Senhor. Nós temos o Espírito de Deus em nossa vida. Nós somos libertos dessas coisas, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá essa autoridade. Nós queremos ser plenos. Nós queremos servir o Senhor de maneira integral. Enquanto o mundo se afunda, meu Pai, se conformando com coisas malignas na sua vida, nós não queremos isso como servos e igreja do Senhor. Nós queremos a cada dia mais avançar contra o pecado, avançar contra essas vozes de demônios. Nós queremos que o teu reino seja presente em nosso coração e nossa mente. Nós queremos que o teu Espírito Santo domine sobre nós e reine sobre nós. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos também, coloca sobre nós a autoridade necessária para que nós possamos resgatar as pessoas das garras do inferno, resgatar as pessoas das trevas em que elas estão vivendo. Esta política das trevas, onde líderes religiosos, líderes de política, líderes de empresas, sim, líderes de áreas que existem na terra, meu Pai, conseguem manipular a mente dessas pessoas, conseguem colocar doutrinas de demônios no coração dela e nas mentes delas. O Senhor é Deus, o Criador dos céus e da terra. Sonda o coração dessas pessoas, meu Pai, e vê se há nelas um desejo de verdadeiramente se abandonar estas coisas. Nos ajude para que nós possamos alcançá-las. Nos ajude, prepare situações, meu Pai, para que nós possamos ajudar elas a te conhecer, para que elas possam conhecer a política do Senhor, a política do Criador. É uma política santa,
é uma política limpa, é uma política que nos ajuda a ter uma vida melhor e nos livrar da ira que o Senhor está para trazer sobre a vida daqueles que querem a política das trevas. Meu Pai, eu sei que o Senhor não está brincando de igreja, o Senhor não está brincando de ser Deus na terra. O Senhor é misericordioso com essas pessoas que estão nas trevas. E nós precisamos, meu Pai, ajudar elas, aquelas que ainda são sinceras. Nós precisamos do Senhor para libertar elas, para trazer elas para te adorar, para te servir. Senhor, por favor, derrama sobre nós uma unção onde a gente consiga resgatar elas para o Senhor, onde a gente consiga apresentar o Senhor para elas, onde a gente consiga apresentar uma vida com mais qualidade, obedecendo a tua voz, obedecendo fielmente ao Senhor, seguindo ao Senhor cuidadosamente. Nós sabemos, meu Pai, que vão ter pessoas que vão morrer, que vão ser destruídas, que vão ser consumidas pelos seus pecados. Mas existem aquelas que não querem isso, que muitas vezes estão debaixo desse domínio, não porque querem, mas porque não sabem que o Senhor existe. Não conhecem o Senhor, não conhecem o teu poder, não conhecem o sacrifício do teu Filho, não conhecem a libertação que vem do teu Espírito Santo. Elas não conhecem, meu Pai, o que verdadeiramente o Senhor é capaz de fazer na vida delas. Nos ajude a alcançar estas pessoas, nos ajude a alcançar essas pessoas antes que o teu reino venha, antes que a tua justiça e o teu juízo seja feito nessa terra. Nos ajude a cumprir, meu Pai, o chamado que o Senhor nos deu. Nos ajude a cumprir o chamado que o Senhor nos deu de ir por toda a terra e pregar esse evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus, levanta, meu Pai, levanta líderes comprometidos com a tua obra, com o teu reino, que não fazem alianças com o pecado, que não fazem alianças com espíritos demoníacos, que não fazem alianças com demônios e propostas dos demônios, meu Pai. Onde Satanás não consegue introduzir seitas e doutrinas e coisas malignas e o pecado dentro deles. Levanta esses, meu Pai, porque nós precisamos de um povo santo para guerrear essa guerra contra as trevas. Um povo que não tem vergonha, meu Pai, da sua vida. Não tem vergonha dentro deles, na vida deles, diariamente. Eles vivem uma vida santa, uma vida consagrada a Ti e à Tua obra. Porque nós sabemos que uma vida consagrada a Ti verdadeiramente, ela não aceita a acusação do diabo quando vem. Ela consegue repreender o diabo quando ele se levanta e os seus demônios e os filhos das trevas, por causa do seu posicionamento de santidade, de santificação que vem através do Senhor. Meu Pai, nós sabemos que nós não somos santos. Nós somos pecadores como todas as pessoas na terra. Se nós nos afastarmos de Ti, das Tuas coisas espirituais, o pecado domina em nós. O pecado reina em nós. Mas se nós nos aproximarmos do Senhor, o Senhor nos santifica a cada dia mais. O Senhor nos limpa a cada dia mais para que nós possamos dar frutos. Frutos para o Senhor e para o Teu reino. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos ensina a nos aproximar do Senhor todos os dias. Não permita que o diabo coloque em nosso coração um desejo para ir viver no mundo sem o Senhor. Para andar no mundo sem o Teu Espírito Santo, sem a Tua palavra, sem a Tua presença. Para fazer qualquer coisa nessa terra, meu Pai, simplesmente por fazer. Simplesmente por fazer. Sem colocar o Teu reino. Sem invocar o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Sem ter conhecimento da Tua palavra e da Tua vontade. Viver uma vida simplesmente por viver. Nós não queremos isso. Nós queremos uma vida focada no Teu reino. Nós queremos uma vida focada nos caminhos que o Senhor tem para a nossa vida. Quando o Senhor nos criou, meu Pai, o Senhor nos criou para verdadeiramente ter um propósito. Nós temos um objetivo de viver. Mas muitas vezes o diabo distorce. O diabo nos desvia desse propósito. Por isso nos leva para o Teu caminho de novo, meu Pai. Nos conduz para esse caminho que é o Teu caminho. Nos leva de novo, meu Pai, para que nós possamos voltar para a Tua casa. Para que nós possamos realmente, meu Pai, ter uma vida digna diante do Senhor.
para que nós possamos, diante da nossa vida, repreender aqueles que não acreditam no Senhor, para que nós possamos ser testemunhas vivas diante dessas pessoas e desse mundo corrupto. Nós queremos o teu reino, nós queremos a tua política, Senhor, na nossa vida todos os dias. Em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Dia 18, Política do Criador. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 26. 1 Samuel, capítulo 26. E diz ali: Vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: Não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, defronte de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Áquila, defronte de Gesimom, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no campo, e o povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque, o heteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem descerá comigo a Saul, ao arraial? Respondeu Abisai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai: Não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam. Porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se no cimo do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse: Quem és tu, que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? E quem há Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei, teu senhor? Por que veio um do povo para destruir o rei, teu senhor? Não é bom isto que fizeste. Tão certo como vive o Senhor, deveis morrer, vós que não guardastes ao vosso senhor, ungido do Senhor. Vede agora onde está a lança do rei e a bilha da água, que tinha à sua cabeceira. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: Sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue meu senhor assim seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares, porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor. Pois eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança, ó rei. Venha aqui um dos moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e de fato prevalecerás. Então Davi continuou seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Vamos meditar? Em nome de Jesus. É interessante, conforme nós podemos ver aqui, já estamos no capítulo 26.
do tema política do Criador, né? E como esse rei, ele não desiste de tentar agir de uma maneira que realmente não ia trazer bênçãos para ele. Ele tentou várias vezes se levantar contra os planos de Deus, contra o reino de Deus, contra a vontade de Deus e querendo fazer a vontade dele. E sempre ele acabava levando algo para casa que era vergonha, desonra e ainda mais atormentadores na vida dele. Mas mesmo assim ele não desistia. E o que eu acho interessante, conforme nós podemos ver aqui, é que sempre tinha alguém perto dele para o incitar a pecar. Sempre havia alguém perto de Saul para provocar essa deformação que havia na vida dele, essa área que ele não queria se abrir para Deus. Sempre existia alguém perto para fazer com que cada vez mais se acentuasse essa deformação que havia na vida de Saul. O que nós podemos aprender com isso? Nós podemos aprender o seguinte, que muitas vezes nós andamos com pessoas que não servem a Deus, que não conhecem a Deus, que não se prontificam a favor do reino de Deus, e nós permitimos que eles nos incite em nossas deformações a praticar coisas que não agradam a Deus, e nós não incitamos eles a serem libertos em áreas da sua vida para fazer as coisas de Deus. Eles criam vários ambientes, criam situações para atrair a gente e tentar fazer com que a gente fique focado neles, como se eles fossem o nosso instrutor, como se eles fossem o nosso guia, como se eles fossem aquele quem deveríamos nos aconselhar. Essa pessoa aqui, vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, de fonte de Gesimão? Você está entendendo? Você precisa entender o seguinte, meu querido e minha querida. As coisas de Deus, elas só funcionam, elas só dão certo quando você resolve assumir algo sério com Deus. Não adianta querer servir a Deus meia boca, porque você vai acabar sendo incitado em áreas da sua vida a fazer coisas que não agradam a Deus. O rei Saul diversas vezes foi advertido. Diversas vezes ele foi envergonhado pelas atitudes dele. Mas mesmo assim, quando deram esse conselho para ele, ele foi atrás desse conselho. Ele foi e aceitou esse conselho que foi dado para ele. Olha, então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi. Você entende por que Jesus fala que é necessário que a gente realmente morra? Que você precisa morrer se você quiser ganhar a sua vida? É nesse sentido que o próprio Criador está falando conosco. Você não vai conseguir servir a Deus continuando com os teus sentimentos, com os teus pensamentos carnais aflorados, te dominando, te controlando, querendo te guiar. Você vai atrair maldições para a tua vida, porque você sempre vai ser provocado nesta área em que você não quer abrir mão, você não quer morrer. Você não quer deixar que Deus faça o que Ele quer fazer. Você insiste em tomar o controle, em querer agir segundo a tua carnalidade, em querer agir segundo os teus pensamentos, em querer agir segundo os teus sentimentos que não são de Deus. Por isso a necessidade de você se despir dessa natureza terrena. Você precisa se revestir da nova criatura que Deus tem para a tua vida, aonde a tua carne não manda mais. Os teus sentimentos e pensamentos não vão mais te guiar. Ainda que as coisas estejam caminhando contra a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus não vai permitir que você pratique, faça coisas contrárias à vontade de Deus para tentar resolver. Você está entendendo? O maior erro das pessoas que dizem supostamente que acreditam em Jesus, que se batizaram nas águas, que estão na igreja, que frequentam, muitas vezes até trabalham na igreja, até prega a palavra, muitas vezes até ora, até louva ao Senhor, enfim, tem ministérios, tem um cargo dentro da igreja. O maior erro dessas pessoas
é que em determinados tempos, elas são provadas em áreas na sua vida em que Deus permite que ela vivencie algo e ela simplesmente permite que a carne dela, a natureza terrena dela, o eu dela, entre na guerra junto com ela. Entre na batalha junto com ela. E quando você faz isso, você vai ser guiado por você, pelo teu eu, pela carnalidade, por aqueles que estão debaixo da carnalidade também, do seu eu, do eu deles, né? O eu deles, e vai querer convencer você a praticar coisas que são do seu eu, deformadas, contrárias àquilo que Deus quer. Por isso que Jesus nos chama muito a atenção para que nós possamos crescer em graça e conhecimento diante da presença de Deus e que nós possamos a cada dia mais nos alimentar das coisas de Deus para que a gente possa estar preparado para essas guerras. Muitas vezes nós achamos que guerras é algo que vai acontecer, o mundo inteiro vai... Mas não, às vezes as guerras são interiores, é dentro de você. São guerras aí perto de você todos os dias, que você precisa enfrentá-las, que você precisa descobrir em Deus como ter vitória sem perder a tua alma, sem perder a tua vida, sem perder a tua salvação em Cristo Jesus. Porque não adianta nada você querer dizer que acredita em Deus, mas continuar com atitudes que não demonstram isso, que não demonstra que você entregou sua vida para que Deus governe, que você não demonstra que a política do Criador na sua vida está realmente te conduzindo. As maiores pessoas na Bíblia que mais foram usadas por Deus foram pessoas que verdadeiramente foram guiadas pela política do Criador. Elas se submeteram ao reino de Deus. Elas aceitaram que Deus as conduzisse, que Deus as guiasse, que Deus as levasse para onde Ele queria levar. A palavra de Deus diz que quem é nascido da carne, ele é guiado pela carne, mas quem é nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito. E ninguém sabe para onde que ele vai, o que ele vai fazer, o que não vai fazer. Por quê? Porque ele busca em Deus. A maioria das pessoas, elas agem naturalmente pela sua carne. Elas são instintivamente, motivadas a agir. Os seus instintos se afloram. Os seus sentimentos que estão dentro delas fazem agir e tomar atitudes. Quem é nascido do Espírito, ele se depara com uma determinada situação que afronta ele em áreas na vida dele, a carne dele se levanta, os pensamentos e os sentimentos humanos, carnais, se levantam, mas ele não aceita ser guiado por isso. Ele simplesmente faz morrer essa natureza terrena e vai em Deus buscar o que Deus tem para ele fazer. Como que ele deve agir em Deus. Agora lembre-se, para fazer isso você precisa estar firmemente decidido. Você precisa ter certeza que Deus vai falar com você, vai te dar uma direção e que essa direção você tem que seguir fielmente. A parte mais difícil para uma pessoa morrer para ele mesmo e deixar o Espírito de Deus conduzir ele, é ele fazer morrer essa natureza dele e assim que ouvir a voz de Deus, ele obedecer a Deus fielmente. Por que, Ronaldo, fielmente? Porque muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus, Deus fala conosco e aí nos posicionamos diante dessa situação como Deus nos mandou fazer. E o que acontece? As coisas começam a fluir de uma maneira que nós não esperávamos. Começam a acontecer um rebuliço espiritual. Começam demônios, espíritos imundos a se manifestar na vida das pessoas e muitas vezes querendo nos afrontar também. E as pessoas, durante esse processo de ver a palavra de Deus se cumprir, nessa caminhada para que o propósito venha a se cumprir na vida dela, daquilo que Deus revelou, e ela fez morrer sua natureza, o que ela faz? Conforme ela vai passando pelos processos, chega em um determinado passo, um determinado momento, ela desiste. Ela não permanece fiel ao Senhor. Ela se deixa levar pelo medo. Ela se deixa levar pela insegurança. Ela se deixa levar pelas perdas. Ela começa a achar que está perdendo. O diabo começa a atormentá-la de tal maneira, os demônios, os espíritos imundos, os filhos das trevas e às vezes até as pessoas carnais à volta dela começam a
a se levantar para tentar tirar ela deste posicionamento que ela se decidiu ser obediente a Deus fiel até o fim. E muitas vezes nós não entendemos que não adianta nada você querer obedecer a Deus só até certo ponto, até onde lhe é agradável, até onde lhe interessa, até onde você quer obedecer a Deus. Não vai conseguir o que você está querendo. Saber algo da parte de Deus e não praticar aquilo que você sabe, que você está ouvindo da parte de Deus para fazer, quando você não é fiel naquilo que você soube, que Deus te revelou e te mostrou para fazer diante de uma determinada situação, e você não foi fiel até o fim, você não vai conseguir receber a coroa. Você não vai viver o galardão da parte de Deus. Você vai ter que estar sempre voltando nessa mesma situação, passando pela mesma situação, sendo provada nessa situação e agindo na carne. Vai ser sempre assim, você vai ficar a vida toda. Pode trocar de ambiente, pode mudar das pessoas à sua volta, pode trocar de igreja, pode fazer o que for. Você pode até se isolar. Vai chegar um momento em que você vai ser provada nessa área de novo e você vai ter que tomar um posicionamento carnal ou guiado pelo próprio Deus. Então você precisa entender que a obediência fiel a Deus tem que ser uma obediência que você tem que pôr na tua mente, que é até o fim. Até o fim naquilo que Deus te falou, naquilo que Ele te pediu e naquilo que Ele mandou. E depois de fazer isso, agora você precisa começar a buscar a Deus de uma maneira cuidadosa. Porque quando a gente não busca a Deus de uma maneira cuidadosa, o que acontece? Nós deixamos escapar detalhes. Nós deixamos de escapar coisas importantes que seriam armas estratégicas que Deus nos deu para usar contra o inimigo. Saul aqui, ele deu ouvidos a pessoas que não serviam a Deus para que de novo ele fosse atrás de Davi. E ele foi atrás de Davi. E Davi, então, ficou no deserto, sabendo que Saul estava vindo para lá. Então você precisa começar a entender que as tuas perseguições, as vitórias, aquilo que te afronta, aquilo que se levanta contra a tua vida, e para você ter vitória, há necessidade de que você se posicione diante de Deus para vencer essa guerra. Chega de ficar servindo a Deus meia boca. Chega de ficar nesse chove e não molha. Uma hora quer ir servir ao Senhor e depois não quer mais. Como que você vai conseguir ter vitórias diante do Senhor travando batalhas desse jeito? Travando batalhas onde você nem sequer sabe usar as armas espirituais. Onde você nem conhece essas armas espirituais do teu Criador. Você acha que você vai conseguir as vitórias do Senhor na tua vida travando guerras com as tuas armas carnais? Você não vai. Você vai acabar sendo como esse rei aqui. Deus vai tentar te livrar, tentar te ajudar, tentar fazer algo na tua vida e você ainda vai se levantar contra Deus e tentar matar a tua bênção. Você vai tentar acabar com a bênção que Deus está querendo derramar sobre você. Quantas oportunidades esse rei Saul teve da parte do Senhor? Quantas coisas aconteceram na vida dele por essa atitude que ele estava tomando contra Deus? Contra a vontade de Deus, que era realmente ter um reino e um rei que fizesse a vontade de Deus. Deus não estava contra Saul porque Saul não prestava. Deus estava contra Saul porque ele não queria se sujeitar a Deus. Ele não queria de maneira alguma fazer o que Deus queria. Ele achava que o que ele fazia é que tinha que ser feito, que Deus deveria seguir a ele. Deus deveria estar no pé dele, ajudando ele naquilo que ele queria. E esse pensamento humano, carnal, que é ensinado pelas igrejas, até os líderes das igrejas fazem isso de maneira sutil. Trazem as pessoas para a sua igreja e depois pregam uma palavra para satisfazer a vontade de quem está sentado ali. Eles criam na mente das pessoas um Deus que não existe. Como é que um Deus vai se sujeitar ao ser humano para fazer o que o ser humano quer? Como é que um Deus vai... Ah, não, mas sabe o que é, Ronaldo? É que eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro, então Deus precisa fazer o que eu quero.
Não, eu tenho um emprego que eu ganho milhões. Então Deus tem que fazer o que eu quero. Eu tenho um cargo. Eu tenho um cargo aonde eu sou a pessoa bam, que eu mando. Então Deus tem que fazer o que eu quero. Isso é mentalidade de gente carnal. Por mais alto que seja o teu cargo, por mais dinheiro que você tenha, por mais autoridade que foi dado para você, nunca você vai conseguir ser melhor que Deus. É impossível. Ele é o teu criador. Deus, ele está acima de toda a humanidade. Aí como é que você quer que Deus faça a tua vontade? Como é que você quer se levantar contra as coisas de Deus, achando que você vai ser bem-sucedido? Essas religiões que existem aí, que estão pregando coisas contra a palavra de Deus que está escrita, Deus mandou até escrever como testemunho contra eles, é prova contra eles mesmos que Deus mandou escrever. Essas religiões que se levantam para ficar ensinando as pessoas a fazerem coisas contra a vontade de Deus, você acha que vai passar impune da mão de Deus? Você acha que não vai acontecer nada com eles? Você acha que eles não vão sofrer as consequências das suas ações? É claro que vai. E não depende de você. Ah, mas eu vou pegar e vou orar contra eles para Deus destruir. Não vai destruir não. Não, eu vou pegar e vou fazer isso, vou fazer aquilo para que destrua. Não vai. Você precisa se colocar em submissão a Deus para que Deus faça o que Ele quer. Se Deus quiser destruir, Ele vai destruir. Se Deus quiser libertar, vai libertar. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. A sua parte é buscar em Deus o que Ele quer e se posicionar para fazer o que Ele quer. A maioria das pessoas hoje elas estão pegando Deus e colocando e dando ordens para Deus do que fazer. Eles, até nas orações, nas suas orações, eles dão ordem para Deus, faça isso, faz aquilo, agora cura aquele, liberta aquele, prospera esse. Quem que eles pensam que Deus é? Eles acham que Deus pode ser manipulado pela vontade dele, pelo que ele está precisando. Ah, mas eu estou precisando. Eu preciso disso daqui, então Deus faça. Davi era ungido de Deus, para você entender aqui. Ele estava sendo perseguido por uma pessoa que foi também ungida de Deus, porém não queria fazer o que Deus queria. Só que Davi também estava querendo guerrear uma guerra contra esse rei na sua carne, fazendo o que ele queria. Diversas vezes, Davi tentava fazer com que esse rei mudasse sua opinião a respeito dele, mudasse o seu modo de ver a ele, mudasse o seu modo de agir contra ele. E ele não entendia que para que isso acontecesse, havia necessidade desse rei se posicionar diante do próprio Deus. Você ser ungido por Deus não é garantia de que você será transformado por Deus. Se você recebe uma unção de Deus, você recebe uma autoridade de Deus, mas permanece nas suas malignidades, permanece nos seus pensamentos e sentimentos malignos, você está morto. Você está morto espiritualmente. Mas se você morrer na tua carne, morrer nos teus pensamentos, morrer nos teus sentimentos e se abrir para a vontade de Deus, você vai ser ressuscitado por Deus. É o próprio Deus quem coloca dentro de você a autoridade dele. E Davi diversas vezes tentava abrir a mente desse rei humanamente, de maneira carnal. Você nunca vai conseguir fazer isso. Você vai perder seu tempo tentando converter as pessoas simplesmente falando para elas. Você pregando a palavra de Deus para elas. Elas frequentando o teu culto. Fazendo uma oração 2 horas lá no teu culto, você acha que elas vão ser libertas? Não vão. Você deve pregar a palavra para que você se livre da ira. Se livre do sangue. A culpa de sangue sobre a vida das pessoas. Porque quando você não prega, você não fala da Bíblia para as pessoas à sua volta, se essa pessoa vir a morrer, porque Deus te deu a oportunidade para fazer isso, e elas virem a morrer, e você não falou para elas da Bíblia, não falou do caminho delas, não falou da situação que elas estão vivendo, e elas vierem morrer, você vai ser responsável pelo sangue dela. Você sabia disso? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Mas se você fala da palavra de Deus, você prega a palavra de Deus, você
coloca diante dela a palavra de Deus para que ela decida o que ela quer e ela vier a morrer, aí o sangue está só sobre ela. Você não receberá a culpa. Então, por isso, você precisa entender que você tem que pregar a palavra. Você tem que ministrar a palavra. Você tem que falar desse reino, dessa política do Criador para as pessoas à sua volta. Porém, você não pode fazer com que ela fique conectada a você para viver isso. Que ela fique ligada a você para viver isso. Que ela fique dependente de você para viver a sua salvação. As igrejas estão fazendo isso. Elas estão atraindo pessoas para suas igrejas e fazendo elas ficarem dependentes do ministério, dependentes do líder. E sabe o que vai acontecer com isso? O sangue dessas pessoas vai ser cobrado dessas igrejas. Vai ser cobrado da vida deles. Então você precisa entender que você é responsável para ministrar a vida das pessoas para buscarem a Deus, para crescerem em graça e conhecimento e estarem diante da presença de Deus. Às vezes eu fico olhando e eu fico só meditando nas igrejas. Essas igrejas grandes com um número enorme de pessoas. Se Jesus com 12 pessoas teve dificuldade para fazer esses 12 se posicionar diante de Deus e buscar ao Senhor e realmente entregarem a sua vida para o Senhor, Jesus, Filho de Deus, sem pecado, ele era a palavra, vivia com Deus lá, quando criou todas as coisas. Ele tem muito mais coisas do que nós, como seres humanos. E ele, para 12 pessoas, ele teve problema. O que você acha que vai acontecer com essas igrejas grandes? Em que está cheia de pessoas e cada dia eles pedindo mais para evangelizar e trazer. Mas trazer para quê? Para elas ficarem submissas a eles. Para elas ficarem frequentando cultos. Para elas ficarem trazendo dízimos e ofertas. Para que a igreja deles cresça. Para que a igreja deles avance. Para que abram mais ministérios. O que você acha que vai acontecer com esses líderes dessas igrejas onde estão querendo administrar mais de 5 mil, 10 mil, 20 mil pessoas na igreja deles? Pense aí comigo. Pessoas que não têm compromisso com Deus todos os dias, mas têm compromisso com a igreja. De quando tem culto, aí diz que vai buscar a Deus. O que você acha que vai acontecer com a vida dessas pessoas e com a vida desses líderes? Por isso você precisa entender que o que Davi tentou fazer aqui com Saul é o que as igrejas estão fazendo hoje. Elas estão querendo pessoas ao lado delas e não ao lado do Senhor, ao lado do Criador. Meu querido, minha querida, eu não quero você me seguindo, eu não quero você assistindo meus vídeos, ouvindo meus áudios todos os dias. Eu quero que você ouça e vá fazer o que Deus te mandou fazer. Eu quero que você ouça e pare com essa vida meia boca com Deus e comece a fazer a obra de Deus. É isso. Para de perder tempo. Para de ficar enrolando, enchendo linguiça, como diz no mundo. Se você ficar enchendo linguiça, você vai ficar desse jeito que está Davi. Davi foi ungido para ser rei. Para que ele precisava percorrer esse caminho? Um caminho totalmente fora do que Deus tinha para a vida dele. Mais uma vez ele foi lá diante de Saul, pegou a lança da cabeceira e a bilha da água para mostrar para Saul que se ele quisesse matar Saul, ele tinha matado. De novo, Davi tentando fazer com que Saul tivesse uma apreciação por ele e parasse de perseguir a ele, porém de uma maneira carnal. E olha que Deus fez cair um profundo sono em Saul. Se não fora o Senhor, era para Davi estar morto. Porque ele estava indo resolver os problemas dele, do jeito dele, da maneira dele e como ele queria. E às vezes a gente faz a mesma coisa. A gente sai da presença de Deus, sai da casa de Deus, do Espírito Santo, da meditação na palavra, da oração, do jejum. Sabe para quê? Para ir fazer o que nós achamos que deve ser feito. Colocar as nossas vidas e expor as nossas vidas diante do inimigo para que ele nos mate, para que ele acabe com a nossa vida.
E Deus, na sua infinita misericórdia, precisa agir para que nós não morramos. E nós vivamos então de misericórdia. Misericórdia. E aí Davi veio com toda essa conversa agora aqui diante de Saul, dizendo que Abner não estava protegendo Saul e que ele merecia morrer, e questionando a Saul por que Saul estava fazendo aquilo, e tentando convencer a Saul para que parasse com aquilo. Você está entendendo? Nós muitas vezes estamos tão ansiosos para querer a aprovação das pessoas. Isso acontece muito nas igrejas. Na igreja acontece isso direto. Eles criam situações para te provocar, para que você sinta vontade de querer fazer coisas sem a direção de Deus. Todo ambiente que você frequentar, igreja, escola, trabalho, todo o ambiente, até mesmo no teu lar, vai sempre existir situações em que você vai ser provocado para fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Não adianta querer fugir. Aonde tiver ser humano e você conviver com ele, vai ter sempre alguém na carne, sendo usado na carne para te fazer sair da presença de Deus, para te fazer sair de uma atitude guiada por Deus. Por que acontece isso, Ronaldo? Isso acontece por dois motivos. Um, que você seja reprovado diante de Deus por causa das tuas atitudes, das tuas ações, do teu mover na tua carne. Dois, para que você seja aprovado por Deus, por você buscar em Deus o que fazer diante dessa situação. E a nossa vida, em qualquer ambiente, sempre vai existir esse deserto, essas provações, essas situações onde o nosso interior vai ser provado por Deus, pelo Criador dos céus e da terra. Para de achar que tudo é o diabo que faz. Tudo é o diabo. Aconteceu alguma coisa de ruim com você, foi o diabo. Ah, foi Satanás. Nem tudo que acontece na tua vida é o próprio diabo. O diabo ele só age na nossa vida quando nós estamos debaixo de pecados, quando nós estamos sem a presença de Deus, quando nós estamos muitas vezes distantes da glória de Deus e não queremos viver a glória de Deus. Não queremos viver a vontade de Deus. Não queremos viver o propósito de Deus na nossa vida. Aí sim o diabo entra e começa a agir. Mas quando você quer fazer a vontade de Deus, você aceita fazer aquilo que Deus quer, você quer se posicionar diante de Deus, ainda que errando na tua caminhada, certas provações vão acontecer na tua vida porque o próprio Deus está trabalhando em você. É o próprio Deus tentando chamar a tua atenção para essa área. É o próprio Deus tentando abrir os teus olhos para que você dedique-se mais a esta área, para você não ser roubado, não ser enganado, morto, destruído por causa dessa área. Então o próprio Deus cria situações na tua vida para te provocar, e se você for por esse sentimento guiado, se você for por esse pensamento guiado, se você for agir guiado por você mesmo, você acaba não vivendo o que Deus tinha para a tua vida. Mas quando você abre mão de você mesmo e fala, não, eu preciso saber o que Deus quer de mim para eu ser liberto dessa área. Isso não tem fim. Toda a tua vida, mesmo depois que você receber a perfeição, for eterno diante de Deus, você vai ter que sempre vigiar para não agir segundo o que você quer. Faz parte da natureza nossa de querer ser a imagem e semelhança de Deus. Como é que você quer ser a imagem e semelhança de Deus fazendo o que você quer? Fazendo o que você gosta? Fazendo o que você acha melhor? Davi, ele era ungido de Deus e estava sendo trabalhado por Deus para que ele pudesse assumir o trono, para que ele pudesse governar. Por isso Deus permitia que ele agisse em atitudes que não era a vontade de Deus e
mandava mensagens para Davi para que ele entendesse que o que ele estava fazendo não era guiado por Deus. Competia a Davi decidir se ele queria obedecer e retomar o caminho, voltar a fazer o que Deus queria, ou continuar nos seus passos de seguir o caminho dele. Igual a Saul. Saul optou por manter-se no caminho que ele queria. Mas Davi não. Davi, ele seguia pelos seus caminhos, ele fazia a vontade dele, fazia o que ele queria, porém Deus o repreendia, Deus criava situações na vida dele e ele mais se abria para poder abandonar essa natureza terrena e se abrir para a natureza de Deus, o Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença de alguém que verdadeiramente quer viver as coisas de Deus e vai viver. Vai viver. A pessoa que quer viver as coisas de Deus, que realmente se coloca como filho do Criador dos céus e da terra, e ele se coloca debaixo dessa política do Criador, Deus vai trabalhando na vida dele de fé em fé e de glória em glória. Ele não fica parado na área que ele está passando luta. Ele não fica no deserto a vida toda. Ele passa pelo deserto, mas por se abrir para Deus, tratar ele e agir na vida dele através da vontade de Deus, Deus vai limpando ele, vai santificando ele e vai preparando ele para coisas maiores. Você entende por que nas igrejas existem pessoas que nunca saem do lugar? Estão sempre sentadas? Estão sempre ali na mesma vidinha de frequentador? É por causa disso. Porque eles insistiram em uma determinada área ou várias áreas que não querem deixar Deus tirar isso deles. Eles preferem caminhar com essa situação na sua vida. E quando você faz essa opção, Deus simplesmente para de trabalhar na tua vida. Deus simplesmente para de agir na tua vida para que você possa viver coisas maiores. Você passa a ser perseguido ao invés de perseguir os inimigos. Deixa eu abrir teu entendimento para você entender o que eu estou dizendo, senão vai ter pessoas aí crentes começar a perseguir as pessoas. Quando eu falo você deixa de ser perseguido e começa a perseguir os seus inimigos, eu estou querendo dizer o seguinte: a maldade que há nas pessoas, você por causa das suas ações diante de Deus, a palavra de Deus, você começa a ser um perseguidor dessas pessoas. Porque você está levando o evangelho do reino. Você está levando a palavra de Deus. Você está levando o Espírito Santo de Deus. Você está levando libertação de Deus. E essas pessoas, então, que não querem se abrir para serem libertas, te encaram como perseguidores dela. Você está perseguindo a maldade para que ela saia da tua vida e saia da vida das pessoas. Você está agindo conforme o que Deus está pedindo para você fazer, debaixo do Espírito Santo de Deus. E essas pessoas estão agindo debaixo da malignidade, da maldade, das coisas ruins que ainda estão nela e ela não quer ser aberta para ser tratada. Então você passa a perseguir essas coisas que estão na vida das pessoas, mas não que você persegue elas realmente. É por causa das tuas ações, das tuas atitudes do Espírito Santo de Deus que está na tua vida. Por quê? Porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Tem pessoas que acham que vão viver com Deus eternamente, continuando nas suas práticas. Ah, não, mas Ronaldo, é só isso daqui, não tem problema. Jesus morreu pelos seus pecados para que você fosse liberto de todas as áreas. Você só não vai ser liberto se você fizer corpo mole. Se a maldade que há em você, você se conformar com ela. Se você aceitar ela na tua vida, aí sim você vai continuar nessa maldade. E essa maldade é que vai te levar para o inferno, para a destruição, para a morte. Não é Deus. Ah, mas Ronaldo, eu sou bonzinho, eu ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Deus não morreu para você ser bonzinho. Deus não enviou o seu filho para você ser bonzinho. Deus enviou o seu filho para que você seja liberto e a imagem e semelhança dele. Senão não teria para que Deus morrer por você. Para que Deus vai morrer por uma pessoa que quer continuar nas suas práticas, nas suas ações? Não quer ser transformado, não quer ser liberto, não quer ser a imagem e semelhança de Deus. Aí ele vai encher de pessoas na nova terra
ou nos céus, para onde ele vai levar alguns, deformadas, que vão ficar praticando coisas que Deus não quer lá no meio dele. Para quê? Há necessidade de você transformar o teu entendimento do que verdadeiramente é a herança de Deus. Deus tem uma herança para você. Deus tem uma parte da glória dele. Deus tem uma porção das bênçãos dele. Deus tem tudo o que você precisa para a tua vida como herança pela morte do filho dele. Você sabe o que é um testamento? Um testamento é algo que você tem direito a receber algo após a morte de alguém que deixou algo para você. É um direito seu. Jesus, quando morreu na cruz, ele fez um testamento novo. Não é aquele testamento de Moisés. É um novo testamento, uma nova aliança, um novo testamento onde nós temos direitos a herdar todas as bênçãos espirituais que Deus tem para a nossa vida. Pergunte-se a si mesmo: você acha que Deus vai te dar algo, sendo que você não concorda com Ele? Você não quer se abrir para Ele? Você não quer deixar que a maldição que está dentro de você saia? Que você seja bendito diante de Deus antes que Ele estabeleça o reino? Não adianta você esperar que o reino seja estabelecido para falar, não, quando Deus trouxer o reino dele, aí eu vou mudar minha vida. Ih, meu querido, não faz isso não. Não faz isso não. Você vai ser destruído junto com aqueles que são malignos. O tempo que Deus está nos dando antes de estabelecer o reino dele é o tempo suficiente para que você possa se posicionar diante de Jesus e possa ser liberto das suas maldades e possa receber a herança de Deus que ele tem para a tua vida. Por isso, abandona deuses criados. Deuses criados não escreve um livro como esse daqui. Deuses criados não faz... Olha, se você ler a história da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, não existe um Deus em toda a face da terra que narra a história da humanidade desde quando foi criado até a sua volta, até o estabelecimento do reino dele na terra. Não existe nenhum Deus. Não existe nenhum Deus que transforma a vida das pessoas, que expulsa de você tudo aquilo que não é da natureza de Deus. A maioria dos deuses que você procura aí, criados, eles são todos corruptos, apoiam pecados, são malignos, são promíscuos, praticam coisas imundas. Todos os deuses, pode procurar, faz você se prostrar diante de coisas criadas. O único Deus que nunca apareceu para ninguém e pede para as pessoas adorarem a Ele, e a vida da pessoa é transformada por causa disso, é o Deus Criador. É o Deus da Bíblia. A glória dele é tão grande, que as pessoas que são malignas, que tem coisa ruim dentro dele e não quer se abrir, elas não gostam de ouvir. Elas não gostam de ouvir as coisas de Deus. Elas fogem. Elas fogem da presença de Deus. Por quê? Porque elas não conseguem abandonar os seus maus que há dentro dela, os seus pecados que há dentro dela. Ela não consegue dizer não para os pecados que há dentro dela. E por isso elas não conseguem se aproximar de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Talvez o teu líder da tua igreja está te enganando quando você diz que não pode abandonar isso daí. Ele fala, é verdade. Nós vamos morrer desse jeito e é assim mesmo. O teu líder fala, não é verdade? Mas deixa eu te dizer uma coisa, é mentira. Ele está sendo guiado por doutrina de demônio. O mesmo Deus que colocou diante de Eva o pecado e a santidade, a vida e a morte, a salvação e a destruição, colocou diante de Adão e Eva, ele colocou porque ele tem o poder de oferecer para você aquilo que você deseja. O que você está desejando? Permanecer nessa situação? Você vai viver isso. Ah, não, mas eu quero ser liberto, eu quero ser curado, eu quero ser tratado, eu quero verdadeiramente ser alguém à imagem e semelhança de Deus. Entenda uma coisa na tua vida, essas coisas são processos. Não desista.
Não ache que você vai ser transformado da noite por dia, que Deus vai vir com uma varinha de condão, bater na tua cabeça e pronto, você vai ser santo. É um processo onde precisa da tua participação. Você precisa se posicionar diante de Deus verdadeiramente, colocando diante dele que você quer viver essa vida. Deus não vai colocar na tua vida algo que você não decidiu firmemente que quer. Agora, como que você vai decidir por isso se você não conhece? Se você nem sabe o que é viver sem ter que estar entregue a coisas malignas, sem ter que ser conduzido por coisas malignas, sem ter que ser escravo de coisas que trazem maldição. Como é que você vai conhecer o reino de Deus? O reino de Deus, estou falando hoje, não é lá na frente quando ele ainda vai trazer. É a partir de hoje. Como é que você vai conhecer o reino de Deus se você não se propõe diariamente a buscar esse reino para a tua vida? Você nunca vai conseguir. Você não persegue as coisas de Deus. Você não busca as coisas de Deus. Você não se propõe verdadeiramente a viver todos os dias debaixo das coisas de Deus. Você não vai conseguir experimentar esse reino. E Deus está te chamando para isso, para parar de ficar querendo as coisas de Deus só de boca, só falando. O rei Saul chegou diante de Davi depois que Davi falou com ele. Sabe o que ele falou? Pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal. Porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos, eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Tudo de boca. É de boca. É hipocrisia. É pura hipocrisia. É pura hipocrisia. As pessoas muitas vezes querem que Deus faça algo na vida dela, mas é só de boca. Não estão, já só estão esperando a hora de saírem da igreja para voltar para a sua vida longe de Deus. Para voltar para a sua vida fazendo as coisas que elas faziam. E Deus já não é tão importante. Só é importante lá na frente dos outros, na igreja. Quando está com o microfone, quando está com o instrumento, quando está fazendo alguma coisa na igreja, quando está na frente das pessoas que servem a Deus, aí eles agem como se fosse crente. Mas na hora que saem da igreja, diante de Deus, eles não buscam a verdadeira transformação no seu interior. Aí eles vivem de uma boca que fala de Deus, mas o coração está longe. E se você viver assim com Deus, você nunca vai viver a verdadeira transformação na tua vida. Você vai dizer uma coisa, às vezes até querendo, desejando isso, mas não vai conseguir viver isso, porque suas atitudes não correspondem àquilo que você está falando. E Davi não foi besta, Davi não foi trouxa. Davi percebeu que não havia verdade no coração de Saul. Então ele disse: tá bom, manda alguém vir aqui buscar. Tá bom, viu? Sou besta eu. Então você precisa começar a entender que você está convivendo com pessoas que dizem que acreditam em Deus, que estão em processo de transformação, e pessoas que já foram transformadas. São seres humanos, pecadores como você. E você está convivendo com essas pessoas até que todos nós atinjamos a maturidade espiritual em Jesus. Então, para de ser infantil na fé, para de ser menino, menina na fé, e confiar nas pessoas por causa do que elas falam, por causa do que elas dizem. Ai, mas meu líder, Ronaldo, ele prega que é uma bênção, ele é tão bonzinho. Tem tantas pessoas que estão ao lado dele. Vai por aí. O Saul tinha quanto? Mais de 3.000 soldados ao lado dele, fora as outras pessoas. Meu querido, o que verdadeiramente Deus tem para a tua vida é o próprio Criador. Se Davi tivesse confiado aqui em Saul, ai, Saul, você mudou. Verdadeiramente agora você é servo de Deus. Deixa que eu já estou indo aí. E fosse lá. Saul ia enfiar a espada no peito dele. E arrancar a cabeça dele.
Você tem que ser prudente, meu querido. Nós estamos num processo de transformação. Nós estamos diante de um momento na vida das pessoas em que nós não sabemos o que ela está vivendo. Nós não sabemos qual é a realidade dela diante de Deus. Por isso, se você anda pela sua natureza terrena, se você anda segundo os seus princípios humanos, a sua carnalidade, confiando nas pessoas porque elas são boazinhas e falam coisas para você, elas se apresentam para você como querem o teu bem, e você vai dando ouvidos a ela, vai aceitando, elas estão só esperando o momento para enfiar a espada no teu peito. Aí daqui a pouco você vai ver onde você vai estar. Por quê? Porque você não quer buscar em Deus. Você quer se deixar guiar pela tua carne, pelo teu coração enganoso, pelos teus pensamentos. E se você quer saber, eu já vi famílias sendo destruídas. Famílias sendo destruídas porque as pessoas que estavam ali não queriam ouvir a voz de Deus. Eles só professavam ser crente. Professavam que frequentavam igreja e frequentavam cultos. Entrou na família demônios através de pessoas, espíritos imundos através de pessoas, e foram colocando pensamentos, colocando doutrinas de demônios no coração dos familiares. E eles foram deixando e começaram a questionar se o que Deus falava era verdadeiro. Eles começaram a questionar se Deus é justo mesmo, se Deus é leal. E o que aconteceu com essas famílias? Hoje estão nas mãos de demônios, destruídas, com as suas vidas destruídas. Porque se envolveram com pessoas que estavam debaixo da malignidade deles, da sua carnalidade, e não quiseram ser guiados pelo Senhor, escapar das astutas ciladas, da malícia que há nas palavras e nas atitudes. Você precisa tomar cuidado, você está numa guerra. E essa guerra é espiritual. Essa guerra é espiritual. Você precisa ter o seu coração tão firme no Senhor. Você precisa conhecer a justiça de Deus. Você precisa conhecer a lealdade de Deus. Porque qual é o Deus que envia o seu filho para morrer por uma pessoa? Para morrer por você? E aí o que você faz? Você pega e nem sequer quer conhecer esse Deus. Você nem sequer quer buscar esse Deus todos os dias. Trata o sacrifício de Jesus. Trata esse Deus relaxadamente. O que você acha que vai acontecer? Você vai ser entregue na mão de atormentadores. Ou você acha que você vai conseguir lutar contra demônios, contra espíritos imundos, simplesmente levando a vida do jeito que você quer, fazendo o que você quer, seguindo sua própria natureza terrena. Saul experimentou isso, ele viu o que aconteceu na vida dele. Nós estudando, lendo, meditando na palavra, aprendemos isso. E aí você vai querer fazer a mesma coisa. Ah, mas eu vou na igreja, eu vou no culto. Que é isso, Ronaldo? Não vai acontecer comigo. Ah, vai acontecer sim. Se o diabo se apresentar para você e as coisas demoníacas se apresentar para você, não adianta você chegar para ele e falar assim: ah, eu já fui no culto. Eu tenho um pastor. Eu tenho um líder lá na igreja. Ele não vai dar nem bola para você. Ele quer saber o que há dentro de você. O que você tem como arma espiritual para guerrear contra ele. Isto preocupa ele. Isto sim faz ele correr de você. Você está entendendo? E olha Davi tentando fazer uma aliança com Saul, negociando com Saul. Assim como foi a tua vida, hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos teus olhos, ou aos olhos do Senhor. Agora Davi foi esperto, ele não disse do rei, ele disse, olha, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e ele, o Senhor, me livre de toda a tribulação. Davi estava dizendo assim, vão vir tribulações.
Vão vir lutas, mas a minha confiança está no Senhor. Ele vai me livrar das tribulações. Você está entendendo? Aí Saul mais uma vez usou os jargões evangeliqueis, as linguagens, né, de evangélico. Sabe aquelas pessoas que você prega a palavra, mas ela não se posiciona de jeito nenhum? Ela continua com as mesmas práticas, com as mesmas atitudes, brincando com as coisas de Deus, zombando de Deus, achando que não vai colher nada. Aí Saul veio desse mesmo jeito, igual essas pessoas que frequentam cultos aí nas igrejas. Então Saul disse a Davi: Bendito seja tu, como se a boca dele pudesse abençoar alguém. Meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Meu querido, você acha que você vai depender da palavra de uma pessoa para poder viver as coisas de Deus? Você acha que uma pessoa pregar na frente, num púlpito, num altar com microfone, você vai ser abençoado, Deus está abrindo portas, você vai receber isso, você vai receber aquilo. Você acha que é isso que vai trazer bênção para a tua vida? Raciocina comigo aí, medita, você é uma pessoa inteligente. Como é que você quer viver coisas de Deus sem ter semeado nada? Se tua vida dia a dia não é uma semente nas mãos do Senhor, isso é doutrina de demônio. Deus é claro, ele é claro na palavra dele. O problema é que as igrejas têm usado coisas carnais, coisas materiais, coisas humanas, que Deus dá para até para os ímpios. Toda pessoa, mesmo sendo ímpio, incrédulo, que não busca Deus, pessoa incrédula, maligna, maldosa, cheia de coisas ruins dentro dela. Se ela se posicionar para fazer certas coisas, ela vive coisas materiais. E as igrejas estão usando isso como atrativo para dizer que a pessoa, que ela está com Deus, que as pessoas estão com Deus, que o povo está com Deus. Meu querido, para Deus estar com você não é assim não. Não é o que você recebe não. É o que você se abre para que Deus faça dentro de você. Deus não é Deus de mortos. Quem faz isso são demônios. Demônios que oferecem coisas para você para que você acredite que Deus está com você. Deus, ele simplesmente quer que você busque a ele para ser transformado e viver as bênçãos dele. Você precisa decidir que caminho que você quer tomar. Se você quer tomar o caminho de Deus e semear coisas de Deus dentro de você na tua vida, para viver as bênçãos de Deus, hoje você semeia para colher depois. Essa semana você semeia para colher nas próximas semanas. Este mês você semeia para colher nos próximos meses. Este ano você semeia para colher nos próximos anos. Você não vai ter colheita se você não está semeando. O caminho que você está escolhendo é o que vai gerar frutos para você. O caminho que você está tomando é o que vai trazer os seus frutos. Se você voltar para a sua vida, para o seu lugar, para viver como uma pessoa longe e distante do Criador, você vai colher isso. Não adianta teu pastor orar, não adianta você ficar na frente de uma televisão, não adianta você ficar lendo a Bíblia, não adianta você ficar jejuando, não adianta você ficar orando, não adianta você ficar pregando, não adianta você ficar evangelizando as pessoas. Se somente essas coisas você está fazendo e não está se abrindo para que Deus trate áreas na tua vida, você está semeando uma semente que você vai colher. Quando você for provado, o que você acha que vai vir à tona? O que você conquistou? Você acha que o que vai vir para fora da tua vida quando vier as provas, quando vier os desertos, o que você acha que vai vir para fora? É o que tem dentro de você. Por isso você precisa buscar de uma maneira verdadeira diante de Deus uma cura e uma libertação para as áreas da tua vida que você sabe que precisa. Não se conforme com elas. Não aceita. Não aceita elas, não é mentira do diabo.
dizer que você vai morrer assim, que você nasceu assim, que você vai continuar assim. Você precisa escolher um caminho, que é o caminho do Senhor, o caminho onde Ele vai trabalhar na tua vida, o caminho onde Ele vai mudar as suas estruturas aí dentro. Ele vai pôr um alicerce sólido espiritual, que é Jesus. Ele vai construir colunas dentro de você. Você vai ser mais forte. O inimigo vai tentar te acusar. O inimigo vai tentar se levantar contra a tua vida. Você não vai ter nada do que se envergonhar. Porque você está guerreando, você está lutando, você está se posicionando diante de Deus para não viver essas coisas na tua vida. Agora, quando você não se posiciona, o inimigo se levanta e te acusa, você tem que ficar quieto, você tem que sentar e ficar quieto e não falar nada. Você tem que simplesmente concordar com ele. É isso que você quer. Você tem que voltar para o seu lugar, que é de atormentado. Em nome de Jesus. Jesus está te chamando para você ser cabeça e não cauda. Jesus está te chamando para que você sente acima de principados, potestades, dominadores e autoridades do ar. Mas isso só vai acontecer quando esse ser que está dentro de você se abrir para que Deus coloque o ser dele dentro de você. Você deixe Deus tirar essa pessoa que está dentro de você que não agrada a Deus. Esses pensamentos, esses sentimentos que estão dentro de você que não agradam a Deus. É uma guerra, é uma luta. E aí você se abre para que Deus coloque a natureza dele dentro de você. Você vai se espantar. Você vai falar, eu não acredito que isso era possível. Que era possível não viver como o mundo vive. Não acreditar no que o mundo acredita. Não andar como o mundo anda. Não seguir esse caminho que o mundo está seguindo. Meu, vale a pena em nome de Jesus. Aceite a política do Criador na tua vida e se busque ela, deseje ela. Todos os dias, pague o preço. Você vai ver Deus trabalhando na tua vida todos os dias até que você atinja a plenitude. Até que você se torne uma pessoa em que você vai olhar para o caminho que o mundo está tomando, para aquele lugar que você vivia antes, aquelas coisas que você praticava antes, que você se deixava levar pelos teus sentimentos, que você deixava o teu coração enganoso te fazer praticar. Você vai olhar e vai falar: obrigado, Senhor, porque hoje essas coisas não me dominam mais. Eu não sou mais guiado pela minha natureza terrena, eu sou guiado pelo teu Espírito Santo. Hoje eu passo pelas tribulações, hoje eu passo pelas lutas, mas eu passo firme, sem mudar o caráter do Senhor na minha vida, sem mudar as atitudes do Senhor na minha vida. Eu continuo firme e fiel no Senhor, obedecendo e seguindo o Senhor cuidadosamente e de maneira fiel. É isso que Deus quer de você. E não pense que, mas eu sou crente, eu não vou passar por isso. Mas eu sou pastor, eu não vou passar por isso. Mas eu só fico sentado na igreja, eu não vou passar por isso. Mas eu só sou simpatizante dos evangélicos, não vou passar por isso. Mas eu não frequento igreja, eu não acredito em Deus, não vou passar por isso. É mentira, é doutrina de demônio. Toda a terra vai gemer diante da mão poderosa de Deus. Porém, aqueles que realmente estiverem traçando e trilhando o caminho que Deus determinou, estiverem buscando em Deus, o Criador dos céus e da terra, o caminho que eles devam seguir, elas vão escapar da tribulação. Elas vão conseguir receber de Deus a força necessária para passar pela tribulação sem perder a natureza de Deus na vida deles. É para isso que Deus está nos preparando. Deus não está te preparando para ter uma vida boa, para ter tudo o que você quer. Deus está te preparando para olhar para esse demônio, para esse espírito imundo que fica te seduzindo, e você olhar para ele e falar: não, não quero. Eu quero o meu Deus, eu quero o meu Criador. Eu quero verdadeiramente a vida eterna. Em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, como é bom, meu Pai, te buscar, como é bom estar escondido debaixo das tuas asas, meu Pai, como é bom estar no teu esconderijo, Senhor, sim, habitar no esconderijo do Altíssimo, Deus,
Porque nós sabemos, meu Pai, que a despeito daquilo que nós fazemos, a despeito daquilo que nós realizamos, a despeito daquilo que nós conquistamos nessa terra, meu Pai, todos nós passaremos por situações onde nós vamos precisar que o Senhor coloque sobre nós a força necessária, o poder necessário, a atitude necessária, a personalidade necessária e o caráter necessário para passar por essas situações sem perder a tua essência, sem mudar a tua palavra, sem adorar deuses criados, sem aceitar a proposta que o diabo nos faz nas tribulações e nas lutas, meu Pai. Senhor, muitas vezes, Senhor, nós damos ouvidos a vozes de demônios. Demônios que sabem que existem áreas na nossa vida que ainda não foram tratadas e nós não fomos libertos. Mas que ele levanta filho das trevas, ele levanta espíritos imundos para nos seduzir a voltar e trilhar esses caminhos, a aceitar esse caminho como normal. Nós ouvimos as doutrinas desses demônios. Nós damos ouvido e seguimos por esses caminhos que eles nos mandam seguir. Porque nós estamos debaixo de deuses criados. Porque nós estamos debaixo das nossas vontades. Nós queremos que o Senhor satisfaça os nossos interesses. Satisfaça os nossos interesses e as nossas vontades, sem antes nos abrir para agradar o Senhor. Sem antes nos abrir para ser tratado pelo Senhor. E por isso nós ouvimos as vozes desses demônios e seguimos por esses caminhos. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos como filhos teus, nos ajude, Senhor, a focar em áreas na nossa vida que nós já conquistamos, áreas que nós já lutamos, já guerreamos contra demônios, contra espíritos imundos, e nós já vencemos eles, meu Pai. Para que nós possamos permanecer de pé, para que a gente não caia nestas áreas, mas que a gente consiga permanecer fiel a Ti nestas áreas. Meu Pai, em nome de Jesus, nos dá autoridade também, Senhor, para áreas na nossa vida que nós ainda caímos no Teu desagrado. Nós caímos na Tua desobediência. Nós caímos na infidelidade. Nós não tratamos estas áreas, meu Pai, cuidadosamente. Não nos preocupamos em seguir o Senhor cuidadosamente para que essas áreas sejam tiradas de nós. Meu Pai, nos ajude para que nós possamos vencer estas guerras. Nos dá sabedoria, nos dá direção, nos dá autoridade. Coloca em nós, meu Pai, um sentimento correto, verdadeiro, de que nós verdadeiramente queremos a libertação. Nós não queremos, meu Pai, chegar diante do Senhor com só palavras, dizendo que queremos não viver isso, mas depois mentindo. Dentro de nós ainda temos vontade, ainda queremos voltar para esses caminhos, ainda queremos voltar para esse lugar de sujidade, de podridão, de pecado, de roubo, de morte e destruição. Somos constantemente, todos os dias, seduzidos pelo diabo para dizer que não tem problema. Nós continuarmos nessas práticas, dando ouvidos a esses demônios que falam nossos ouvidos. Mas, meu Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que se nós nos posicionarmos diante do Senhor, se nós formos realmente zelosos em Te adorar e Te buscar, o Senhor nos revela, o Senhor abre o nosso entendimento, o Senhor nos enche do Teu Espírito Santo e do Teu poder para discernir que são demônios que estão nos seduzindo. Para perceber que não é nós que estamos querendo fazer isso. Mas são demônios que enganam a gente, que nos seduzem, que dizem que nós nascemos para viver assim, que não tem problema continuar nessas práticas. Mas quando nós nos posicionamos diante do Senhor, o Senhor abre o nosso entendimento. O Senhor renova a nossa mente para que nós possamos enxergar esses espíritos imundos à nossa volta. Esses espíritos imundos gritando, gemendo
e falando para que nós possamos praticar essas coisas. Meu Pai, por isso nós te pedimos, Senhor, nos ajude, porque de que adianta nós termos áreas na nossa vida que nós já vencemos, que nós derrotamos o inimigo, que nós vencemos o pecado, que nós vencemos as atitudes que não te agradam, mas ainda permanecerem áreas na nossa vida que continuam nos assolando, que continuam nos roubando, que o inimigo ainda entra por essa porta para agir na nossa vida, meu Pai. Meu Pai, nos ensina a fechar essas portas. Nos ensina, meu Pai, a nos abrir para que essas portas não possam mais ser abertas para demônios. Nós queremos ser a tua imagem e semelhança. Nós queremos crescer a cada dia mais na tua presença. Nós queremos, meu Pai, viver a plenitude do que o Senhor tem prometido para as nossas vidas. Nós não queremos ser como o mundo que se contamina com coisas malignas e acha que é tudo bem. Não, meu Pai. Nós queremos não nos conformar. Nós queremos a cada dia estar crescendo na tua presença e na tua glória. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a vencer estas áreas na nossa vida, a colocar uma coroa sobre a nossa cabeça e quando olharmos para ela dizer que não, elas não fazem parte mais de nós. Nós temos outra natureza que vem do Senhor, nós temos outra vida que vem do Senhor. Nós temos o Espírito de Deus em nossa vida. Nós somos libertos dessas coisas, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá essa autoridade. Nós queremos ser plenos. Nós queremos servir o Senhor de maneira integral. Enquanto o mundo se afunda, meu Pai, se conformando com coisas malignas na sua vida, nós não queremos isso como servos e igreja do Senhor. Nós queremos a cada dia mais avançar contra o pecado, avançar contra essas vozes de demônios. Nós queremos que o teu reino seja presente em nosso coração e nossa mente. Nós queremos que o teu Espírito Santo domine sobre nós e reine sobre nós. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos também, coloca sobre nós a autoridade necessária para que nós possamos resgatar as pessoas das garras do inferno, resgatar as pessoas das trevas em que elas estão vivendo, esta política das trevas, onde líderes religiosos, líderes de política, líderes de empresas, sim, líderes de áreas que existem na terra, meu Pai, conseguem manipular a mente dessas pessoas, conseguem colocar doutrinas de demônios no coração dela e nas mentes delas. O Senhor é Deus, o Criador dos céus e da terra. Sonda o coração dessas pessoas, meu Pai, e vê se há nelas um desejo de verdadeiramente se abandonar estas coisas. Nos ajude para que nós possamos alcançá-las. Nos ajude, prepare situações, meu Pai, para que nós possamos ajudar elas a te conhecer, para que elas possam conhecer a política do Senhor, a política do Criador. É uma política santa, é uma política limpa, é uma política que nos ajuda a ter uma vida melhor e nos livrar da ira que o Senhor está para trazer sobre a vida daqueles que querem a política das trevas. Meu Pai, eu sei que o Senhor não está brincando de igreja, o Senhor não está brincando de ser Deus na terra. O Senhor é misericordioso com essas pessoas que estão nas trevas. E nós precisamos, meu Pai, ajudar elas, aquelas que ainda são sinceras. Nós precisamos do Senhor para libertar elas, para trazer elas para te adorar, para te servir. Senhor, por favor, derrama sobre nós uma unção onde a gente consiga resgatar elas para o Senhor, onde a gente consiga apresentar o Senhor para elas, onde a gente consiga apresentar uma vida com mais qualidade, obedecendo a tua voz, obedecendo fielmente ao Senhor, seguindo ao Senhor cuidadosamente. Nós sabemos, meu Pai, que vão ter pessoas que vão morrer, que vão ser destruídas, que vão ser consumidas pelos seus pecados. Mas existem aquelas que não querem isso, que muitas vezes estão debaixo desse domínio, não porque querem, mas porque não sabem que o Senhor existe. Não conhecem o Senhor, não conhecem o teu poder, não conhecem o sacrifício do teu Filho, não conhecem a libertação que vem do teu Espírito Santo.
Elas não conhecem, meu Pai, o que verdadeiramente o Senhor é capaz de fazer na vida delas. Nos ajude a alcançar estas pessoas. Nos ajude a alcançar essas pessoas antes que o teu reino venha. Antes que a tua justiça e o teu juízo seja feito nessa terra. Nos ajude a cumprir, meu Pai, o chamado que o Senhor nos deu. Nos ajude a cumprir o chamado que o Senhor nos deu de ir por toda a terra e pregar esse evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus, levanta, meu Pai, levanta líderes comprometidos com a tua obra, com o teu reino, que não fazem alianças com o pecado, que não fazem alianças com espíritos demoníacos, que não fazem alianças com demônios e propostas dos demônios. Onde Satanás não consegue introduzir seitas e doutrinas e coisas malignas e o pecado dentro deles. Levanta esses, meu Pai, porque nós precisamos de um povo santo para guerrear essa guerra contra as trevas. Um povo que não tem vergonha, meu Pai, da sua vida. Não tem vergonha dentro deles, na vida deles, diariamente. Eles vivem uma vida santa, uma vida consagrada a Ti e à Tua obra. Porque nós sabemos que uma vida consagrada a Ti verdadeiramente, ela não aceita a acusação do diabo quando vem. Ela consegue repreender o diabo quando ele se levanta e os seus demônios e os filhos das trevas, por causa do seu posicionamento de santidade, de santificação que vem através do Senhor. Meu Pai, nós sabemos que nós não somos santos. Nós somos pecadores como todas as pessoas na terra. Se nós nos afastarmos de Ti, das Tuas coisas espirituais, o pecado domina em nós. O pecado reina em nós. Mas se nós nos aproximarmos do Senhor, o Senhor nos santifica a cada dia mais. O Senhor nos limpa a cada dia mais para que nós possamos dar frutos. Frutos para o Senhor e para o Teu reino. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos ensina a nos aproximar do Senhor todos os dias. Não permita que o diabo coloque em nosso coração um desejo para ir viver no mundo sem o Senhor. Para andar no mundo sem o Teu Espírito Santo, sem a Tua palavra, sem a Tua presença. Para fazer qualquer coisa nessa terra, meu Pai, simplesmente por fazer, sem colocar o Teu reino, sem invocar o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sem ter conhecimento da Tua palavra e da Tua vontade, viver uma vida simplesmente por viver. Nós não queremos isso. Nós queremos uma vida focada no Teu reino. Nós queremos uma vida focada nos caminhos que o Senhor tem para a nossa vida. Quando o Senhor nos criou, meu Pai, o Senhor nos criou para verdadeiramente ter um propósito. Nós temos um objetivo de viver. Mas muitas vezes o diabo distorce, o diabo nos desvia desse propósito. Por isso nos leva para o Teu caminho de novo, meu Pai. Nos conduz para esse caminho que é o Teu caminho. Nos leva de novo, meu Pai, para que nós possamos voltar para a Tua casa. Para que nós possamos realmente, meu Pai, ter uma vida digna diante do Senhor. Para que nós possamos, diante da nossa vida, repreender aqueles que não acreditam no Senhor. Para que nós possamos ser testemunhas vivas diante dessas pessoas e desse mundo corrupto. Nós queremos o Teu reino. Nós queremos a Tua política, Senhor, na nossa vida todos os dias. Em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.